Duas cidades brasileiras tiveram leis derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal após a Corte considerar inconstitucionais normas que proibiam o uso de linguagem neutra ou não binária em escolas públicas e privadas. A decisão atinge os municípios de Águas Lindas, de Goiás, e Ibirité, de Minas Gerais. As duas cidades aprovaram leis proibindo o uso de linguagem neutra em colégios. E o Supremo Tribunal Federal derrubou. A argumentação aqui é de que, para tratar de educação, não pode ser via lei municipal, tem que ser lei de diretrizes e bases da educação. É uma inconstitucionalidade formal, não enfrenta o mérito. Mas eu quero dizer o seguinte, o Supremo Tribunal Federal precisa ser enfrentado com alteração na Constituição e na LDB. Estão comendo bola os senadores e deputados federais, de que precisam mudar a Constituição, assegurar que a linguagem neutra não adentre os colégios, não adentre o serviço público, não altere os nossos hinos. Eu estou fazendo a minha parte em escrever na Constituição do Estado do Paraná a vedação absoluta quanto aos hinos, porque é competência do Estado. Eu não estou trabalhando matéria que é inconstitucional. Mas é preciso que haja um bom senso por parte de senadores e deputados federais e façam isso logo. De que essas leis municipais derrubaram essas duas leis, que eram leis importantes, mas de fato estavam eivadas de inconstitucionalidade, pois quem regula o que pode e o que não pode dentro de colégio é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, deputados federais e senadores precisam alterar a LDB. Precisam mexer lá em cima, para que todas as escolas brasileiras afastem, em definitivo, a chamada linguagem neutra. É preciso alterar a Constituição Federal também para proteger o hino nacional. E eu estou mexendo aqui para proteger o hino nacional e o hino do Paraná no nosso estado. Se não houver uma investida mais vigorosa, o Supremo vai seguir fazendo o que está atuando aqui no sentido de ir permitindo, em ser tolerante à linguagem neutra. A educação brasileira é um fracasso. Posso falar sobre a educação um pouquinho, Pietro? Claro, com certeza. A educação brasileira é um fracasso. Em todos os índices mundiais de qualidade da educação, a educação do Brasil está no fim da fila. Os nossos estudantes têm fortíssimas dificuldades em compreender lições elementares de matemática e de língua portuguesa. Nós temos uma enorme quantidade no país de analfabetos funcionais, pessoas que sabem ler e escrever, mas não conseguem interpretar um texto de dificuldade média. Nós somos recheados, não por culpa das pessoas, mas por culpa do poder público, que não tem colégio de qualidade, e nós formamos, infelizmente, analfabetos funcionais. Se não houver um rigor em preservar a educação básica, se não houver investimento pesado em educação pública de qualidade, nós vamos daqui para muito pior. Para muito pior. Infelizmente, isso eu posso dizer de cátedra. Eu sou professor universitário, você aí do outro lado do rádio sabe, eu sou professor em diferentes faculdades do curso de Direito. Eu leciono a disciplina de Direito Constitucional, que é uma das primeiras matérias jurídicas em que os estudantes têm contato quando entram na faculdade. Então eu sou professor, Pietro, de estudante de primeiro e segundo período, bem no comecinho do curso. Eu sou professor de calouros.
e de professor de alunos que ficam lá até o 3º período. Daí para frente entram as outras matérias. Mas a base jurídica, ela é dada no comecinho do curso. E eu recebo a meninada que sai do colégio. E é uma lástima. Porque muitos têm dificuldades de interpretar um texto mais denso, um texto mais difícil. O que eu faço? Mas essa é uma característica minha. Eu, em muitas vezes, e os meus alunos que estão na audiência, se quiserem mandar uma mensagem para cá para confirmar, para que não seja eu falando de mim mesmo, sabe o que muitas vezes eu faço, Pietro? O quê? Eu paro a aula e eu leio o texto junto com os meus alunos. A gente vai lendo o texto, a doutrina jurídica, e eu digo, deixa eu explicar o que o autor está querendo dizer aqui. Eu vou mastigando para o aluno. Por quê? Porque o aluno é menos capaz de entender? Não, ele tem plena e total consciência e condições de aprendizado. Mas eu faço isso porque ele vem de um colégio que não fez, que não o ajudou à interpretação de texto. E eu entendo porque eu poderia simplesmente dar aula de direito, virar as costas e ir embora. Mas o que eu faço com o meu estudante, com o meu aluno? Primeiro, eu trato o aluno como estudante, não como aluno. O aluno é o que frequenta a faculdade. O estudante é o que estuda. E nós tivemos, ao longo de anos, desde o ensino básico todo, ensino fundamental e ensino médio, uma baixa atenção para que o estudante aprenda as coisas. Então a gente tem que mastigar e tem que fazer. Porque não é culpa do estudante, é culpa do sistema. E nós precisamos proteger. A gente vai deixar entrar a linguagem neutra para estragar o que já está ruim? Você acha que um estudante hoje, alô, pais e mães, que estão levando seus filhos para o colégio, você lembra como você aprendeu a conjugação de verbos? Você lembra como você aprendeu a análise sintática da língua portuguesa? Você lembra a ordem direta, quando eu coloco a vírgula, quando eu não coloco, a hora de usar a frase, a crase na hora de não usar a crase? Lembra de como você aprendeu? A concordância verbal, a concordância nominal? Com gramática na mão? Alô, pai e mãe de aluno. Veja o material didático do colégio do seu filho. Tem gramática? Ou aprende em cartilha? Tem livro de português? Qual é a carga de literatura que é dada ao seu filho? Quantos livros ele deve ler ao longo da sua formação estudantil? Não é culpa do menino e da menina, do estudante. Não é culpa dele. É culpa do sistema educacional. Se nós não protegermos a educação dessa lacração de colocar linguagem neutra em tudo, por que eu estou batalhando para não deixar cantar o hino em linguagem neutra? Não é uma mera mudancinha na Constituição, é uma questão de defesa. Defesa do que resta. Ah, Daniel, você é conservador. Sou mesmo. De conservar aquilo que presta. Ou a gente vai meter linguagem neutra para dentro de colégio? A gente vai colocar linguagem neutra para cantar hino? Elo? Todes? É isso? Não pode ser. Então nós temos um problema de educação a ser enfrentado. E quero respeitosamente aqui falar com todos os professores, e eles são muitos, que estão na audiência do jornal. Todo o meu respeito a vocês. A culpa também não é do professor. A culpa é do sistema. Agora, o que os professores têm que fazer é não se deixar contaminar pela lacração. Queridos professores da educação básica do Brasil, não se contaminem. Não deixem que a ideologia entre em sala de aula. Não permitam que esse discurso da minoria que quer pautar a maioria, que esse discurso seja o discurso da falsa inclusão. Se você quiser incluir alguém verdadeiramente, você dá a ela a melhor educação formal possível. Se você quiser incluir, você não ensina todes. Se você quiser incluir, você ensina a língua portuguesa formal.
Se você quiser incluir, você aperta o seu estudante para que ele estude. Aí você inclui. Agora, se você for lacrar, se você for fazer modinha e onda, você não vai incluir coisa nenhuma. A inclusão se dá pela qualidade da educação. A inclusão no mercado de trabalho, por exemplo, é quanto mais qualificado você for, quanto mais você estudar, maior será o seu salário. Não tem jeito. A não ser que você seja o Lulinha, o filho do homem, que viaja de classe executiva e se hospeda em hotel de luxo na Europa, pago com dinheiro roubado dos aposentados. Se você for o Lulinha, você não precisa estudar. Porque daí você é filho do rei. Agora, se você quiser crescer na sua vida, só há um caminho, pela educação. Então, essa notícia aqui do Supremo Tribunal Federal, ela é uma notícia que tem que nos servir de alerta. O Supremo está avisando. Eu não vou aceitar nada que não seja mudando em cima. Tá bom, é decisão do Supremo e ela tem coerência, tá, Pietro? O Supremo que tanto erra, aqui está certo. A competência é federal. Então, chamar à razão os deputados federais e senadores para que aprovem a vedação da linguagem neutra. Só que ninguém tem medo, ninguém tem coragem de meter a mão na cumbuca. Ficam todos com medo da patrulha ideológica. Manda esses patrulheiros para a ponte que partiu. Mude a LDB. Não permita que a linguagem neutra entre em campo. E aqui no Paraná, eu estou dando um passo, tenho outros tantos deputados que concordam comigo, a gente precisa brecar pela Constituição. É o único caminho, senão o Supremo também derruba.